Boa noite, gente. Bem-vindos, bem-vindas. Que vai falar sobre esse tema que é tão importante, que fascina muitos escaladores, me fascina, eu sei que fascina muitos escaladores, falar sobre equipamento em geral e sobre sapatilha. Enfim, a gente vai ter um convidado, um especialista no assunto, um dos maiores especialistas do tema no Brasil, que é o André Berezovski, mais conhecido no mundo da escalada como Belê, que entre muitas outras funções e iniciativas que ele tem, empreendimentos, ele tem justamente a SOS Sapatilha e trabalha com sapatilhas, toda uma experiência. Daqui a pouco, quando ele entrar, ele vai se apresentar melhor, falar tudo o que ele faz nesse mundo da escalada. Alguém até comentou comigo, é difícil achar uma área em que o Belê não é especialista na escalada. O cara tá em tudo e realmente tem muita experiência para compartilhar com a gente. Chegaram muitas perguntas, muitas dúvidas que a gente já tinha colocado na pauta, dicas pra gente falar e coisas pra gente falar sobre sapatilha. E para deixar a coisa mais organizada, eu e o Belê a gente decidiu dividir em 3 partes essa live, beleza? Cada parte tem a sua importância. A primeira parte a gente vai falar sobre as características gerais da sapatilha de escalada, o que faz dela um item tão importante. Vai falar sobre marcas, sobre por que é tão caro, o que acontece com o mercado das sapatilhas em geral. E também, já nessa primeira parte, a gente vai falar sobre como saber que a sapatilha que você está ali experimentando e tentando é a sapatilha ideal, como você pode, ele vai dar dicas pra gente sobre como a gente pode saber que aquela é a sapatilha certa, beleza? Na segunda parte, a gente já vai entrar em assuntos mais específicos. A gente vai falar sobre a diferença entre sapatilhas de sola dura, macia, a diferença entre a mais curvada, mais simétrica, couro sintético, natural, enfim. Muitas coisas que vocês perguntaram a gente vai trazer nessa segunda parte também, beleza? E na terceira parte a gente já vai falar sobre manutenção, ressola e dicas finais de sapatilha. Muita gente mandou dúvidas também sobre ressola, sobre manutenção. Tem também, nessa terceira parte, a gente vai falar uma coisa bem legal para quem está iniciando na escalada, que são dicas sobre o que o escalador deve ver na compra da sua primeira sapatilha, do seu primeiro par de sapatilha, que não é uma coisa simples, né? Principalmente para o iniciante. Então, nessa terceira parte, a gente também vai ver isso. É muita coisa, né? Enquanto isso, eu já vou convidar o Belê para entrar aqui na live com a gente, para a gente já começar a falar sobre todos esses temas. Vamos lá. Ah, olha aí, Opa. Pronto. Fala, Belê, tudo bem? Deixa eu me posicionar melhor aqui. Beleza, enquanto isso vou dizer que muito obrigado por participar aqui dessa live. É realmente uma honra ter alguém assim, tão especialista, como eu disse na introdução, especialista em vários assuntos da escalada, com muita experiência para compartilhar com a gente, valeu mesmo. E para a gente começar, melhor do que eu apresentar, é você mesmo se apresentar, contar um pouco da sua vivência na escalada, todos esses empreendimentos que você tem aí, principalmente a relação com a sapatilha, né? Que é o que a gente vai conversar hoje, Boa. beleza? Valeu. Valeu. Bom, muito obrigado pelo convite. Acho que é a primeira vez aí que a gente vai falar sobre esse assunto. Eu já fiz alguns vídeos, né? Já está no YouTube, algumas coisas, mas uma live mesmo sobre esse assunto específico, acho que nunca aconteceu. Eu acho que é um espaço bem importante. Muito obrigado aí pelo convite. Eu sou André Berezovski, mais conhecido como Belê. Eu escalo desde os 13 anos, mais de 30 anos aí escalando. E, bom, basicamente eu resolvi viver da escalada e para isso eu tive que dar tiro para todos os lados e um dos caminhos que eu encontrei foi as ressolas de sapatilha. Na verdade ela aconteceu em 97, comecei a ressolar em 97, lá na 90 graus, quando eu morava já em São Paulo. Então, e de lá para cá eu nunca parei. Muita gente pergunta, né? Pô, você tá ressolando? Eu falei, putz, eu nunca parei, na verdade. Às vezes dá umas pausas, né? Tem outros trabalhos para fazer também, dá uma desacelerada, mas a ressola sempre foi o carro-chefe aí da linha de trabalho. Então dá para dizer que são 25 anos já nesse mundo da sapatilha, da ressola, uau. Cara, é um tempo.
pra como eu galera falei, a saber. gente vai dando tiro para tudo quanto é lado. Viver de escalada, durante muitos anos eu fui atleta, tentei ser atleta, né? Assim, atleta, atleta Foi profissional, atleta, né? foi Mas atleta. eu fui um profissional da escalada, né? Digamos. Eu competi durante muitos anos, dediquei praticamente toda a minha carreira na escalada baseada para competição, então competi muitos anos e depois eu parei de competir e passei a ser route setter para trazer um pouco dessa experiência que a gente vivia lá nos mundiais. É, continuei fazendo ressola, crash pads também. Foi outra necessidade que a gente percebeu no mercado, uma vez que o boulder entrou no Brasil. E a gente Sim. começou a fazer boulder aqui em São Bento e não tinha colchão para segurança. Então resolvi fazer os colchões, os crash. E aí de lá para cá também nunca mais parei de fazer crash pads. Trabalhei um tempo na BE, né? Joguei aí na parte da fundação e trabalhei muitos anos. Mas como o volume de ressola e o número de escaladores no Brasil subiu muito, o número de ressolas aumentou consequentemente, não deu para levar as duas coisas. E eu tenho um ginásio aqui em São Bento também, então levo um ginásio que virou um clube de escalada, tem um projeto social, Legal, todo mês a gente traz 70 crianças para experimentar a escalada. E estamos legal. aí, o que aparecer, monta a parede de escalada, faz agarra, faz muro, faz crash, dá O que tem a aula ver com aqui. escalada, tem endereço aí Exato, aí. com Belê. A filosofia é estar conectado com a escalada full time. Muito bom, muito bom. Muito legal você ter encontrado esse caminho aí, realmente, de viver da escalada, sonho de muita gente. É isso aí, Belém. Então, ó, como eu falei, a gente recebeu um monte de perguntas. Nossa pauta já é um pouco extensa, né? Porque a gente quer cobrir o máximo aí desse assunto que é tão legal. Então, vamos começar. Acho que aconselho a gente Boa. começar. E a gente falou que nessa primeira parte a gente vai falar sobre coisas, características mais gerais, né? Do mundo da sapatilha, do mercado. Então começando assim, começar do começo, que é justamente o que faz da sapatilha de escalada ser o calçado ideal para escalar. Porque ela é realmente tão melhor do que o escalar de tênis ou escalar descalço, apesar de ter gente que gosta, né, de escalar descalço, mas isso é outra coisa. Mas Sim. o que faz dela, quais são as características gerais dela que ajudam na performance durante a escalada? Bom, seria como comparar aí a Fórmula 1, né? Por que que um pneu de Fórmula 1 faz tanta diferença nas corridas, né? Então, tipo, é aderência, é a tração, se o pneu tem chuva, ele muda o desenho, se ele tem aderência ou não. Tanto que rola uma briga entre os fabricantes, ou no motocross, galera que anda de moto, um pneu assim, ou que anda de speed, né, de moto velocidade, de bike, tem milhões de. E a sapatilha é como se fosse o nosso pneu ali, né, que vai dar a Sim, tração, a aderência, o conforto, estabilidade, precisão na hora de tudo que a gente precisa na hora de escalar, né, tanto para conseguir encadenar algum projeto, ou completar uma via, até para manter a própria segurança do escalador, né? Acho que é uma questão bem importante. Uma boa sapatilha, em bom estado, ela faz parte da segurança do escalador, né? Então, por isso que é um item bem importante. E como a escalada sempre sim. começa da base, né? A gente começa equipando os pés ali, né? Para pisar direitinho e todo o resto vem junto. Tudo isso além do design, né? Do próprio design da sapatilha que é feito para justamente ser o mais adequado para todo tipo de agarras e pedra e rocha que ela encontrar pela frente. E tudo isso foi uma coisa relativamente recente, né? A gente tem uma evolução da sapatilha, que era um item que no início da escalada nem existia, como da forma que a gente conhece hoje. Logo viu uma evolução rápida das marcas, né? Modelos e marcas, etc. E a próxima pergunta é justamente sobre a questão das marcas. Puder, assim, passar para a gente quais são as grandes marcas do mercado hoje em dia, ou como está a relação delas com as novas que estão chegando, se tem realmente grande diferença. E aproveitar para falar da grande questão do preço da sapatilha, que no final das contas é um item bem caro para quem está, principalmente para quem está começando a escalada, para todo mundo, na verdade. É um item relativamente Sim. caro, né, comparado com outros calçados.
E por que isso acontece? Isso é uma coisa só do Brasil? No mundo inteiro também é assim? E o que que tem na sapatilha para ela ter realmente esse preço, beleza? Boa. Bom, a sapatilha, na verdade, ela surgiu justamente dessa necessidade de ter uma performance mais específica ali para escalada esportiva, para o boulder, né, que surgiu na Europa ali. Então, o primeiro fabricante, na verdade, foi uma marca francesa chamada EB, o primeiro fabricante oficial, mas a La Esportiva sempre como fabricante de botas, né, tradicionais no mercado de montanha, né, que já na Europa já tem aí mais de, sei lá, 300 anos de história, né, eles sempre fabricaram botas e então os próprios filhos, os amigos da marca começaram a pedir um calçado um pouco mais técnico para poder direcionar para a escalada de parede e tal, umas coisas mais delicadas, né? Então foi aí que começou a surgir os projetos de sapatilha, e aí de lá para cá o negócio, como eu falei, a escalada como um todo evoluiu absurdamente, consequentemente todas as marcas, as grandes marcas de todas as áreas também cresceram junto, mas basicamente La Esportiva, Boreal foram uma das primeiras marcas oficiais assim, né? Começaram a fazer boas sapatilhas, solado, começaram a desenvolver os solados mais específicos, e o solado, inclusive, o Vibram surgiu aí justamente de uma conexão com o dono da La Esportiva com um corredor, né, que precisava de uma borracha, eles usaram a mesma goma do pneu de corridas, né, então começaram a fazer as sapatilhas. Mas todo o processo desde sempre é um processo manufaturado, então é um processo completamente manual, né? Então não importa, desde a primeira fábrica até a fábrica mais moderna hoje em dia, todas as sapatilhas, elas não existe uma máquina tipo a esfirra do Habib's, que ela entra no lado, sai do outro quentinha, né? Pronta, né? Não sai pronta, não existe uma máquina que faz isso, né? Como vários outros calçados, muita tecnologia dos tênis, né, já avançou muito, tem muitas máquinas que aceleram esse processo. Mas as sapatilhas, ela é inteira, do começo ao fim, feita por um profissional, né, passa pela mão de vários profissionais, desde a costureira, desde da escolha do corte, do couro, né, tem que ser feita uma seleção muito, muito bem feita para não ter defeito no couro, aí o corte, a costura, a colagem, tudo é feito manualmente, né? Então, tem as máquinas que auxiliam na prensa, né, nas costuras e tal, mas todo o processo, do começo ao fim de uma sapatilha, ela é totalmente manual, né? Então, é por isso que o preço da sapatilha, né, dificilmente vai baixar. E existem várias marcas querendo fabricar materiais injetados, que já vem a sola, o calcanhar, meio que tudo junto, eles tentam sempre minimizar esse processo, mas aí você perde em desempenho também. Então, meio que fica elas por elas. Por isso que é tão caro uma sapatilha de escalada. Entendi, muito interessante. Ou seja, La Esportiva, Scarpa, Evolve, todo mundo aí manual, como você está falando, e justamente em países, pelo menos os países sedes deles, né, que é Itália, Espanha, Estados Unidos, países onde a mão de obra é cara, né? Então isso com Exatamente. certeza também encarece bastante. Não sei como é que funciona a questão dos impostos para o Brasil, se isso também ajuda na questão de encarecer, mas muito interessante o que você está falando aí. Então, realmente é uma obra de arte. Cada sapatilha que você está falando é uma obra de arte, né? Tanto trabalho para mão de obra, a pessoa acaba dando brecha para imperfeições, não? Eu imagino que eles devem ter um Sim, controle de qualidade super rígido, né? Para evitar isso. E tudo isso são custos, etc, né? exato. Existe um controle no processo de fabricação, né? E aí, no final, muita coisa realmente pode não passar no controle de qualidade, mas o processo de fabricação é um processo extremamente rígido, fechado, extremamente secreto. Então, a La Olha só. Esportiva, quem já acompanhou, já viu alguns vídeos dos atletas indo lá fazer visita, então tem setores que nem os atletas podem entrar, porque são setores Uau. secretos, as formas são secretas, alguns métodos de fabricação são totalmente secretos, então ninguém tem acesso a algumas partes da empresa, assim. Então,
Tem isso também, por isso. Então, imagina um padrão de qualidade ISO 9002, padrão europeu, né? Digamos assim. Eles têm que manter essa qualidade. E é isso, a mão de obra acaba sendo muito cara. Muitas empresas transferiram a fabricação para a Ásia, ali, Coreia, China, Vietnã, tem várias empresas fabricando ali também, onde, obviamente, a gente sabe que a mão de obra é mais barata, mas aí tem aquele lance da questão da qualidade, né? Sempre vai perder um pouco, porque daí a fabricação é em larga escala e, Sim. e aí não tem como. A gente vai entrar agora para uma parte mais específica, uma coisa, um guia mesmo, para todo mundo aqui aprender um pouco, onde a gente vai falar sobre tamanho e fit e como saber que a sapatilha é a sapatilha adequada. Olha, Belê, como a gente estava falando, surgiram muitas marcas, muitos modelos, muitas tipos e fórmulas secretas, como você está falando. Que, por outro lado, o escalador tem formatos de pé, sabe, totalmente diferentes. Tem gente que, como o Vitor Iga lá mandou na pergunta, como é que para um cara que tem um pé que na ponta é mais largo, outro que é mais fino, etc. Eu sei que é uma pergunta bem extensa, mas talvez você pode dar dicas para a gente sobre, no momento que a gente coloca a sapatilha no pé, o que a gente tem que verificar para saber se o tamanho, o formato é o ideal para nossa escalada. Bom, antes a gente vai entrar agora nos assuntos mais técnicos e como eu já trabalho há muito tempo com isso, mas me considero um eterno aprendiz. Muita coisa a gente vai aprendendo, várias coisas, tanto de técnicas de ressola, quanto de questões novas em relação à escalada, conforto e tal. Então, não necessariamente o que eu falar pode ser, não considerem como uma lei, uma autoridade, nada, é só uma opinião própria de um escalador também, que escala aí há mais de 30 anos e tem alguns pontos de vista. Então, pode ser que alguém discorde também completamente à vontade, beleza? Mas nesse tempo que eu escalo, muita coisa realmente a gente viu trabalhando com sapatilha, vendo o que tem no mercado, e tem uma infinidade de sapatilha hoje em dia. A grande vantagem é ter essa infinidade de sapatilha no mercado. Ou em outro momento pode até gerar várias dúvidas, porque são tantos modelos, tantas marcas atualmente que realmente a galera fica em dúvida. Mas Sim. Hoje em dia, realmente, a gente quebrou um pouco esse mito, né, da história de a sapatilha ter que ser, né, 3 números, 2 números menores. Obviamente, uma sapatilha não pode ser folgada, né, porque aí ela perde a funcionalidade, né. Então, aí é melhor escalar de tênis, que ela vai ser, né, quase a mesma coisa. Então, ela tem que ser justa, ela tem que cumprir o papel ali de ser precisa, aderente e tal, para isso ela precisa estar justa no pé. Mas, realmente, hoje em dia, o conforto, as próprias marcas se adaptaram a isso, né, com materiais mais confortáveis, né, mais leves e tal, então gera um conforto maior. Mas, sim, existem milhões de formas de pés, existem tamanhos, a maioria da população mundial tem o pé esquerdo maior que o direito, então tem isso. Olha só. Que tem que levar em Na conta sapatilha também. isso faz uma diferença danada, né? Um Faz pouquinho aqui muita diferença. Sim, porque a gente está falando de 39, 39,5, 40, 40,5, então faz toda a diferença, né? Como eu sempre falo, muita gente pergunta, putz, qual é o modelo, como é que As fábricas já trazem algumas descrições, esse aqui é um shape um pouco mais largo, esse aqui é um pouco mais estreito, esse aqui é masculino, esse aqui é feminino. Hoje em dia, já tem essa grande vantagem de ter essas informações já disponíveis, né? Mas ser extremamente apertada acho que é um dos primeiros pontos que, tirando o escalador de competição ou de alta performance, que daí a gente está falando de um nível, né, de performance aí que realmente faz uma diferença, a sapatilha não ter para onde escapar, ser justa, ser precisa, então aí realmente, mas você vai fazer uma parede, você vai fazer uma escalada esportiva que também não precisa de tanta precisão assim, a sapatilha não precisa estar extremamente, estupidamente apertada no pé, né? Porque pode incomodar, até atrapalhar na escalada, né? E dependendo do modelo que você escolher, ela não vai nem funcionar, né, se estiver muito apertada.
Então, tem muita... Basicamente, definir, assim, pés mais largos e mais estreitos. As marcas trabalham com largura, né, de sapatilha. Então, a gente tem, por exemplo, né, duas sapatilhas aqui. São sapatilhas modelos praticamente idênticos, mas uma é para pé mais estreito, outra para um pé um pouco mais largo. Então, é o mesmo Legal. sistema, entendeu? Mas são formas diferentes, pouca coisa. E aí, além disso, ainda você tem o masculino e o feminino, né? Então, você tem uma diversidade muito grande. Mas é como eu sempre falo, tem que experimentar. Só vai se sentir bem com uma sapatilha que te encaixa no pé, que não deixe nenhuma folga. Tem vários modelos que, na hora que você coloca no pé, na frente, do meio do pé para frente, ela fica perfeita, mas o calcanhar não encaixa. É um modelo ou marca que tem muita gente que não se encaixa com determinada marca. Né? Gosta da frente, gosta da borracha da frente da sapatilha, mas o calcanhar não vai bem. Então, e Entendi. vice-versa. Às vezes o calcanhar vai bem, mas não gosta da parte frontal da sapatilha. Então, é uma coisa de ter que experimentar. Obviamente, não dá para ficar experimentando, comprando um monte de sapatilha para experimentar, mas pedir opinião, às vezes tem no ginásio, pô, alguém que comprou uma sapatilha, para saber o número também, principalmente. Tem muita gente que compra sapatilha Sim. fora e a gente tem visto, ao longo dos anos, muita gente se dá mal, assim, tipo, compra e vem no escuro, chega aqui e não serve a sapatilha, né? Aí tem que É, o que mais vender a e gente tal. vê é anúncio de gente, ó, nunca usei, tô vendendo aqui praticamente pelo É, preço que eu comprei porque não serviu, né? exatamente. Então, Agora dá uma sim, você falou. experimentada. Conseguir experimentar com um amigo, Sim. alguém. Então você falou, a primeira dica foi realmente entrar nos catálogos das empresas. Normalmente elas estão hoje bem desenvolvidas, tem no site delas oficial. Realmente eu já vi algumas, por exemplo, da Scarpa tem lá, de acordo se é macio ou duro, se você quer uma coisa mais agressiva, menos, simétrico, assimétrico e etc. E dá até uma tabela se a sapatilha é mais adequada, segundo os parâmetros dele, para indoor, outdoor, via, boulder, etc. Eu achei isso bem legal. Imagino que deve ter coisa parecida com as outras marcas hoje em dia, né? E como você falou, experimentar, né? Tentar experimentar ao máximo. Você falou verificar bem o calcanhar também, né? Todo o pé, né? Como ele se encaixa, com certeza vai ter um formato que você encontre, que seja mais adequado para você. É uma eterna experimentação, assim, né? Sempre vai, putz, agora eu tô usando esse modelo, agora, pô, agora me encaixei, agora. Mas o problema é E isso. No assim, Brasil, a gente não tem acesso, né, a maioria das marcas, principalmente lá esportiva, que é uma marca que não chega no Brasil, né? Então você não tem como experimentar, a não ser com os amigos. e se você tem uma parede que você tem a oportunidade de experimentar aqui, que verificação você faz? Aí vai muito primeiro do gosto, né? Da especificidade da modalidade que você mais pratica. Então, se eu faço boulder, se eu só escalo em ginásio, né? Você vai trabalhar aí com muito calcanhar, com muito. Vai ser uma sapatilha mais confortável, você vai ficar pondo e tirando ela o tempo todo. Ou se você faz boulder, então também você vai usar muito calcanhar, tem que ter o toe. Então, você faz parede, ela tem que ser, né, um pouco mais plana, mas não pode ser tão Hum, assimétrica. Então, tudo depende, tem que definir qual é a modalidade que você escala. Dentro dessa modalidade, o que você vai mais praticar, qual é o tempo que você vai estar usando a sim, sapatilha, e aí em cima disso você vai para as especificidades, né? Tipo, vou para a sim. parede, então, pô, eu preciso de uma sola um pouco, vou gastar muita sola, preciso de uma sola um pouco mais forte, preciso de uma sapatilha que tenha como se fosse uma botinha, que dê um suporte melhor para o calcanhar, que se rolar uma queda tem uma sustentação, né, vai ficar mais tempo na parede, ou vou fazer um boulder que é só negativo, então, pô, ela tem que ser mais agressiva, todos esses detalhes, tudo depende muito da modalidade que você escala, né, então são Sim, muitos detalhes, né, para a gente prestar atenção, mas, obviamente, primeiro, é o conforto, quanto ela está apertada ou justa ou insuportável. Uma coisa é quando você veste a sapatilha, depois quando você fica em pé e depois quando você vai para a parede. São três momentos diferentes, né, de uhum, sensibilidade da parede. E tem também o caso contrário, se você comprar uma sapatilha que ela está confortável no começo, mas depois de um tempo ela vai lacear e você vai sentir desconfortável porque ela perdeu a precisão, né? Então você acaba perdendo a sapatilha porque você, né, podia ter
calculado esse lacear da sapatilha que acontece com o tempo, né? Sim. Isso foi até uma coisa, o Belei, que a Giovana perguntou ali na caixa de perguntas sobre essa questão de quanto apertada ela tem que estar no início. Por essa questão de lacear. Isso a gente já está passando para o próximo tópico, que é essa questão de quanto apertado no início. Basicamente, assim, antigamente não existia tanto o esquema do sintético, né? Ele é relativamente novo, assim, então a maioria, a esportiva, na maioria dos modelos ainda usa o couro natural, né? Então ele tem uma espessura, ele tem um suporte mais resistente, assim, então ela demora um pouco mais para lacear. O sintético, ele é fabricado justamente para a sapatilha ser mais leve, para a sapatilha entrar no pé com mais facilidade, com mais conforto, ser mais maleável, mas, consequentemente, ela vai lacear e até o desgaste desse material vai ser mais rápido. Então, isso também é uma coisa para levar em consideração, né, na O hora da compra. sintético, O sintético, ele é um pouco bem mais fino, né? Então, na legal. verdade, assim, tudo depende, uma coisa que a gente vai falar mais para frente, mas tudo depende do cuidado do escalador, né? Se ele for um escalador Sim, cuidadoso, ele vai cuidar de uma sapatilha sintética, ela vai durar, se ele cuidar direitinho, vai durar o quanto ele quiser, assim, dentro do uso, né? sim. Mas o sintético, em geral, ele é mais maleável, mais leve, mas é isso, ele te gera um conforto logo quando você coloca a sapatilha, já muito mais confortável, né? Ele é mais Legal. fininho e tal. Até para o próprio fabricante é mais fácil trabalhar com ele, porque a costura é mais fácil na hora de calçar, né, o que a gente chama de cabedal, que é o corpo da sapatilha, quando eles põem no molde, né, fica mais fácil de calçar ela para depois vir a parte de borracha. Tudo isso acelera o processo também, né, de fabricação. Um pouco mais Muito barato bom. também, né? Sim, entendi. Então, ainda nessa parte de perguntas mais técnicas, muita coisa que a gente recebeu. Você jogou aqui algumas coisas do tipo, na parede, na via é melhor uma sapatilha assim, no boulder assado, no outdoor. Vamos tentar organizar um pouco. Por exemplo, uma pergunta que eu recebi muito, recebi da Nicole, do Tetsu, do Alexandre, que é a questão da sola macia e sola dura. Quais são as vantagens e desvantagens e usos que um tipo de sola se encaixa melhor que o outro? Tá. Bom, nesse quesito a gente tem duas questões aí, né? A gente tem a espessura da sola, né, e a densidade da goma, né? Então, obviamente, uma sola mais fina, né, ela vai ficar mais flexível, mesmo com um grau de dureza maior, né? Então, você vai ter mais sensibilidade. Uma sola mais grossa, a gente trabalha aí na média com solas de 4 milímetros. 90% das sapatilhas usam o solado Vibram, que é o mais tradicional, a maioria das marcas usam, né? Então, Tenai, a Quechua usa agora, a Simon, a La Esportiva sempre usou, a Scarpa usa, então a maioria das sapatilhas usam a Vibram. Mas teve uma época que tinha o Stealth C4, que ele é um pouco mais duro, né? Um pouquinho mais duro. Dentro da própria Vibram, a gente tem aí o XS Grip, que é a sola mais tradicional, é a mais versátil de todas, então ela mantém uma precisão e mantém uma aderência excelente, então ela está ali no balanço. Mas aí tem a Legal. XS Grip 2, que também é uma super sola, a Vibram Edge, já é um solado um pouco mais duro, muito mais parecido com o Stealth C4, que existia, né, até então. Mas cada solado, por exemplo, se você pegar um solado muito mais mole, se você, por exemplo, vai fazer italianos num dia de verão, por exemplo, no granito do Rio de Janeiro, você vai derreter essa sola, entendeu? Ela vai amolecer, entendeu? Já Dá um diferente de exemplo, uma. você consegue dar exemplos de sapatilhas que tem esse tipo de sola, assim, só pra gente, que a galera mais conhece? Bom, as Safetanks, por exemplo, sempre vieram com Stealth C4, né? Que é uma sola, uma das primeiras solas desenvolvidas aí, ela tinha essa característica mais dura, ela mantinha Mais dura? aderência, mais dura. Sim. Existe um mito de que a galera acha que o Stealth C4 é mais mole do que o Vibram. Não.
Na hora de cortar a sola, para a gente poder cortar e colocar, o grau de dureza da Stealth C4 é muito maior. Entendeu? Então ele vai ser um solado mais preciso. Então, se quiser pisar num regletinho, ele vai ser um pouquinho mais preciso, né? Ele é um solado impressionante, porque ele mantinha uma aderência absurda, né? Então, e é o que mais ou menos o que o X-Grip faz, né? O XS Grip, que é o solado tradicional, faz. Ele mantém esse equilíbrio entre precisão e aderência, né? Então, se você for fazer uma via mais de aderência, o solado mais mole, com certeza, ele vai colar ali na parede, né? Ter mais, ele vai moldar, digamos assim. Mas se tiver Então, muito quente, por exemplo, ele vai voltando perder a para o precisão. calor do Rio, no granito, qual seria então o mais indicado? É um solado um pouquinho mais duro, que depende da época do ano. Por exemplo, tem gente que escala, a gente sabe, né, através de ressolers gringos, por exemplo, que na Europa, onde a temperatura baixa muito de zero, abaixo de zero, o X-Grip, por exemplo, ele fica muito, muito duro, muito seco. Já o Stealth C4, ele mantém a maleabilidade, entendeu? Então, tudo depende da temperatura que você está escalando. Mas, para não assustar a galera, vamos falar assim, as solas hoje em dia, todas as solas competem entre elas. É como se fosse a competição ali entre as marcas dos pneus de Fórmula 1 para abastecer todos os carros, né, durante a temporada. Então, todas elas ficam uma copiando a outra. Então, são leves as diferenças. Assim. A gente tem um caso, né, uma história verídica de um ressolador que fez um teste com um amigo de colocar, num pé ele colocou XS Grip, no outro pé ele colocou um Vibram. E deixou para o cara escalar e depois pediu feedback e ele nunca percebeu a diferença, né? Como a maioria provavelmente não vai sentir a diferença. Depende muito da sensibilidade do escalador, né? Você já está num certo nível, ele vai conseguir sentir essas diferenças. Mas basicamente todos os solados, assim, os solados de ponta, eles são muito bons. Eles são feitos para atender praticamente todos os tipos de escalada, né? Outra pergunta que eu recebi do Pedro Evangelista foi sobre a questão do indoor e outdoor. A gente falou agora de fora, temperatura, etc. E aquela galera que escala no dia a dia em ginásio, academia, de escalada, boulder, rodovia, enfim. Tem também essa diferença, né? O que é o mais indicado? Precisa se preocupar com essa questão de temperatura, o tipo de sola? Qual é a sapatilha mais indicada? A sapatilha indicada, obviamente, vai ser uma sapatilha, como eu falei, que você... depende, você gosta de fazer mais via, precisa ser uma sapatilha um pouco mais precisa, né? Que tem uma amarração melhor para você sentir mais firme no pé. Se você gosta de fazer mais boulder, provavelmente ela tem que ser mais flexível. Não que, se você for fazer um boulder no vertical também, de micro regletes, você vai precisar de uma sapatilha assim, mesmo sendo boulder, né? Mas, basicamente, uma sapatilha que seja versátil, tipo, como você escala, o tempo de escalada é muito maior na rocha do que no ginásio, então você escala, daí você ter a facilidade de tirar a sapatilha, né? Tira, depois põe de novo, tira e põe de novo, né? No ginásio você acaba transpirando muito, então você precisa dar um tempo para a sapatilha também respirar, para o pé, né? Dar uma respirada ali. Então a sapatilha com velcro, geralmente, a sapatilha mais adequada, né? As sapatilhas de velcro, em geral, atendem super bem, que escala no ginásio. Já a galera que escala em rocha e realmente precisa de uma sapatilha um pouco mais assim, justa no pé, né? Então, uma amarração maior, um cadarço que vai até a ponta da sapatilha, ou se for de velcro, que tenha, né, que ele esteja um pouco mais justa. E o que muda muito, a sola, o desgaste da sola, para quem escala muito em ginásio, para quem escala em rocha, é completamente diferente. Por exemplo, uma pessoa que escala só em ginásio, quando a sapatilha chega para ressolar, o solado está polido. Ele parece brilhante, porque as agarras são mais macias, são mais agradáveis, digamos assim. Tem a mesma abrasão do que a rocha. Exato. Então, você fica escalando muito e a sapatilha fica polida, ela fica arredondada e polida. Já a galera que escala em rocha, quando a sapatilha chega, a característica é a sapatilha já parece umas escamas, assim, ela vai fazendo escamas na sola, porque a aspereza da rocha vai
cortando, né, fazendo microcortes ali na sapatilha, ela vai ficando cada vez mais aderente, digamos assim, né, vai ficando mais áspera. Que legal. Então, Muito tem bom. essas Muita diferenças. informação interessante. É muita coisa para levar em conta, então, na hora de comprar uma sapatilha. Não é algo simples, né? Uma coisa que, deixa eu só fazer um parênteses, uma coisa que a galera tem que prestar atenção não necessariamente os modelos mais caros ou os modelos que os top estão usando, isso é uma coisa que a gente tem visto muito acontecer. Então, muita gente compra sapatilha porque os top mundial estão usando, a da Onda está usando a Solution, então eu vou É, comprar a sapatilha Solution, que é a mais top, que a maioria usa, então deve ser a melhor. Então, para uma pessoa que está iniciando na escalada, provavelmente essa sapatilha não vai servir para ela. Ela é uma sapatilha até difícil de calçar. Tem que aprender. Quando eu usei Solution, eu tive que aprender a calçar ela, porque o calcanhar é mais robusto, ela tem muita borracha, aí você tem que acertar o número dela. Então, isso muda muito. Então, tem que levar em consideração que nem sempre o modelo mais caro, o modelo que a maioria está usando, vai te servir. Né? Depende muito da sua escalada, como a gente falou. Mesmo o escalador que vai escalar dentro do ginásio, mas eu gosto mais de fazer só moonboard. Eu gosto só de fazer boulder no negativo, não quero fazer boulder no vertical. Entendeu? Isso já muda bastante. Tem que ter uma ou duas sapatilhas, três sapatilhas, às vezes, para cada um atender. Um escalador de competição, ele tem que ter esse leque de sapatilhas muito, saber exatamente para qual sapatilha serve para cada boulder. Muitas vezes o escalador entra no boulder já com uma sacolinha com esperar. duas sapatilhas ali. Putz, é um boulder que vai ser de aderência. Então ele troca ali rapidinho para uma sapatilha mais mole, né, mais fininha, mais sensível para fazer aquilo. Vai ser um negócio mais de precisão, uma sapatilha mais durinha. Então muda Isso quando até eles mesmo não para quem só faz colocam, boulder. isso quando eles não colocam uma sapatilha de cada lado do pé, né? Isso também acontece Exato. muito, Rola, dependendo do rola. movimento. Então, então Na é rocha, muito boa essa dica que você está falando de não se guiar, principalmente para quem está iniciando, né? Nas sapatilhas que vê aí nos campeonatos, etc. Isso já se encaixa com o nosso próximo tema e pergunta, que é justamente sobre a primeira sapatilha. Assim, tudo isso que a gente fala, a gente que já vive, eu vivo muito menos anos na escala que você, óbvio, mas a gente sempre escuta e pergunta e vai se informando e juntando uma informação com a outra e pesquisa, e ainda assim é confuso. A pessoa que está ali começando na escalada, tem alguns meses ali, só conhece a sapatilha que aluga no ginásio, ou sei lá, que pega emprestado para ir para a rocha, etc. Que dicas você daria? Isso foi até uma pergunta que a gente recebeu do Bruno também. Que dicas você daria para a pessoa que chega nesse mundão da sapatilha que tem, como você falou, é, solas com vários nomes diferentes e marcas e modelos e que dicas assim básicas, vamos dizer, mais importantes você daria para essa pessoa escolher a primeira sapatilha dela? bom, como a gente já falou, a primeira dica, obviamente, é definir. Obviamente, assim, a pessoa que está escalando, ela pode começar no boulder, depois se interessar para fazer via, pode ir para a parede, enfim, pode ter caminhos diversos, assim, mas basicamente definir qual o momento que ele está escalando, mas para um iniciante, obviamente, uma sapatilha um pouco mais plana, né, que não seja tão agressiva, né, porque isso vai incomodar, completamente. Uma sapatilha em geral já é um negócio completamente fora, né, dos padrões de um calçado normal. Então, isso já vai incomodar. Se você colocar uma sapatilha mais agressiva no pé, já vai se sentir mais incômodo ainda. Então, uma sapatilha um pouco mais plana, mas não tão apertada, né? E uma das coisas, aí entra, como a gente falou, a praticidade, né? Dependendo do que você estiver escalando, para você conseguir tirar e pôr mais fácil. Uma questão muito importante é a durabilidade da sapatilha. Se é uma sapatilha Legal. que ela aguenta, por exemplo, uma ou mais ressolas, né? Então, saber se a sapatilha é possível de ressolar já na primeira compra é uma informação importante, porque a gente está falando de sapatilhas aí que hoje em dia elas estão muito caras. Mesmo comprando lá fora, a sapatilha está muito cara. Então, saber que você consegue dar uma ou duas sobrevidas para ela, né, duas chances de continuar utilizando ela é bem importante. Além do E é fato como a de gente falou, que, sim, não, além do fato de que a pessoa que está iniciando normalmente não tem muita precisão, não tem nenhuma precisão na hora de
escalar e costuma desgastar, né? A sapatilha é muito mais rápido, então a durabilidade eu acho que também é importante por isso. Dá aquelas patadas Exato. nas agarras e tal, e ele vai tirando pedaço. Exato, você colocar uma sapatilha agressiva, em vez de gastar a sola, ela vai gastar o bico da sapatilha, né? Por exemplo, em vez de gastar a parte de baixo, ele vai estar gastando a ponta, que vai, a sapatilha faz isso no pé, né? Então vai sempre bater aqui primeiro. Então, espessura da sola, enfim. Então, putz, a gente parar para teria um assunto extremamente complexo, né? Teria Sim. horas para dar uma dica extremamente completa, né? Não, Mas é mas eu acho isso. que a Uma gente. sapatilha mais confortável, mais. Principalmente uma sapatilha que não te machuque o pé. Como eu falei, a sapatilha é um negócio incômodo, a escalada em si, ela machuca a mão, ela tijola os braços, ela te cansa para quem está começando, né? Se você tiver uma sapatilha que está te incomodando, vai machucar teu pé, tem uma borracha muito dura, o couro está muito duro, né? Ela não está legal, então começa a transformar a escalada em algo desprazeroso, assim. Então, que não é o ideal, né? Então, a gente precisa encontrar uma sapatilha que seja gostosa, mas que atenda a esses detalhes, né? Sim, muito bom. Não, acho que realmente é um tema que dá para se estender muito, né? Como você falou, mas eu acho que deu para pegar aqui várias dicas legais para quem tem dúvidas sobre a primeira sapatilha e além disso. Tem a questão do preço, né? Assim, a gente E o tem aí, preço. putz, tem primeiro a acessibilidade, né? O que tem no mercado nacional, o que consigo trazer de fora, e o que tem no mercado nacional, né? Qual é a diferença de preço, custo-benefício, né? Esse custo-benefício é bem importante aí. Boa. Olha, a gente vai chegar agora na última parte, que é a parte que muita gente está perguntando aqui desde o início da live e que a gente deixou para o final, que é sobre essa parte da ressola. Calma aí, gente. Também lá quando eu postei ali nos stories, recebi essa pergunta do Felipe, do Matheus, do Bruno, enfim, de um monte de gente sobre a questão da ressola, tá? Boa. A pergunta é muito simples, beleza? Quando saber o momento de ressolar a sapatilha? É uma pergunta. A outra é, quantas vezes uma sapatilha aguenta, e como eu sei quantas vezes uma sapatilha aguenta uma ressolada? E quando eu sei finalmente que chegou o momento de aposentar essa sapatilha e partir para a próxima, que já não tem mais jeito. Muita gente perguntou essas três perguntas e é muito importante, né? E você com certeza sabe dizer para a gente. Boa. Bom, acho que antes de começar a falar sobre isso, eu preciso fazer um parênteses aqui para a galera, para o público nacional entender que a ressola no Brasil é uma das ressolas, não, eu estou falando pela categoria, entendeu? São vários ressolas no Brasil, mas os principais ressolas hoje estão num nível de qualidade extremamente alta. Então, a ressola no Brasil, comparado com muitas ressolas gringas, ela dá de 10-0, muita coisa gringa. Tem bastante gente começando a ressolar, mas os ressolas mais tradicionais aí têm feito um trabalho excepcional, assim, de ponta. Como eu falei, a gente está sempre buscando, né, evoluir em formas, em materiais. É uma luta constante, difícil, porque material é muito caro, tudo é muito difícil, falta de informação, mas a gente vai lutando. Então, que fique claro que a ressola no Brasil, independente com quem você faça, ela é uma das melhores do mundo. Assim, entendeu? Então, Legal. fica essa dica aí que a galera lá fora fica impressionado com o nível da ressola nacional. E, e isso, puxando agora para a sua pergunta, quantas ressolas? Não, primeiro quando saber que chegou o Ah, momento de ressolar. beleza. Bom, como eu falei, o solado ele tem, eu não sei se eu vou conseguir mostrar aqui, mas ele tem 4 milímetros. São pedaços de sola, ele tem 4 milímetros de espessura. Né? Então, a sapatilha tem a sola, ela tem a sola, que é a parte de baixo, opa, cadê? E tem o bico, que é essa borracha da frente. Então, a sola, ela tem 4, tá ruim de ver, né? Aqui. Ó, aí ficou bom. A sola, ela tem 4 milímetros, né? Então, aqui. Quando a sapatilha vai gastando, ó, aqui ainda tem 4 milímetros, mas vai chegando na ponta onde a gente mais usa,
ela vai ficando um papelzinho. Então, aqui já não tem mais 4 milímetros, aqui acabou. Se você continuar usando a sapatilha, vai começar a gastar essa borracha aqui de cima, que a gente chama de borracha de bico ou borracha lateral. Entendeu? Então, imagina sempre assim, 4 milímetros, tem uma linha que você vai sempre ver, que é a linha da cola, onde está colado a borracha na parte de cima. Se essa sola chegou perto de 1 milímetro, é o momento ideal de parar. Se você continuar escalando, vai passar desse momento e vai começar a comer a borracha de bico, e aí vai ter que trocar. Muita gente continua escalando, gasta a borracha de bico, gasta a borracha, abre o couro, continua escalando com couro. Esses caras eu preciso dar um salve, porque eu não sei como que a galera consegue escalar com o dedão aparecendo. É melhor às vezes escalar descalço. O calcanhar funciona bem, né? Entendeu? Às vezes o cara escala só um lugar que tem calcanhar. Então, mas se você tiver apareceu o couro, gastou a borracha, apareceu o couro, aí já passou muito da hora. Então, o ideal é sempre pensar que sola tem 4 milímetros, na média. Então, vai chegando ali no finalzinho e sempre tomando cuidado. Às vezes você vai escalar num lugar que tem um cristal, ou tipo Serra do Cipó, que tem umas lâminas assim. Às vezes você pode dar pisa numa garra que tem uma lâmina, corta, e aí você já tem que parar para ressolar. Mas basicamente sempre ficar olhando e diminuiu, chegou ali em 1 milímetro, é o momento ideal de ressolar. Pelo que eu estou entendendo, inclusive porque se você consegue ter essa percepção de mandar antes, quando chega nesse momento que você falou, o serviço deve ser menor, né? Ou seja, melhor para ele não ter chegado na outra parte da sapatilha, que aí o trabalho já é outro, né? Como você está falando. É tudo muito melhor. Então, o serviço é mais rápido, o serviço é mais barato, né? Porque você vai trocar só a sola. Ele é mais rápido, mais barato, e o shape da sapatilha ainda está intacto, né? Você não mexe no resto da sapatilha, você troca só ali a parte da frente da sola, e aí você vai continuar escalando. Se você cuidar de novo, você pode até conseguir, tem casos que você consegue ressolar 2, 3 vezes sem ter que trocar o bico, tudo depende do cuidado. E aí, respondendo a pergunta, quantas vezes uma sapatilha pode ser ressolada? Eu já ressolei sapatilha 8 vezes do mesmo dono. A mesma sapatilha 8 vezes. Mas a gente está falando de um escalador que tem um cuidado extremo com a sapatilha, sabe exatamente o momento de parar e principalmente sabe como usar a sapatilha, né? Tem uma precisão de pés maior, não arrasta o pé, cuida, tem uma técnica muito boa de escalada com os pés, e isso tudo influencia, né, no desgaste da sapatilha, né? Uma coisa que a galera... Pode falar. Não, então você está falando que é uma coisa que também depende muito do uso, né, da sapatilha no final, de não esperar chegar nesse estágio onde a borracha já vai embora, já está comendo couro, etc. Tudo isso também deve influenciar, né? Com certeza. Uma coisa que a gente percebeu agora na pandemia foi que, com os ginásios fechados, muitos picos de escalada de rocha ficaram abertos. Então, muita gente fazendo home office e muita gente conseguiu escalar muito mais em rocha do que escalava durante a vida inteira. Então, automaticamente, esse gasto da sapatilha vai ser maior. Então, muita gente chegava pra gente e falava assim, pô, mas a sapatilha gastou muito rápido. Sim, mas obviamente você está escalando 3, 4 vezes mais na rocha, que é um desgaste cada vez maior, né? Então, ou até mesmo quem treina, né? O Cezinha, por exemplo, na época que estava competindo, em 1 ano ele gastou 14 pares de sapatilha, né? Para treinar. Então, é isso. Ele está treinando todos os dias, várias horas por dia, né? Tem um desgaste normal da sapatilha. A sapatilha não tem como durar para sempre, né? E dependendo da sola, se a sola for mais fina, ela vai gastar muito mais rápido, né? A gente tem alguns modelos aí que a sola tem 2,5 milímetros. Então, isso é outra coisa também para a gente se levar em consideração na hora de comprar sapatilha. Pô, vale a pena? Eu sou um escalador de performance ou de competição, porque essa sapatilha é para ser extremamente sensível, né? Então eu preciso daquela sapatilha ali para um momento específico, para ir para um campeonato, para um momento da cadena, né? Então não posso ficar usando ela para treinar direto, porque ela tem 2,5 milímetros, é muito fina, é um papelzinho, entendeu? Então talvez uma sapatilha aqui para Brasil, que é o estilo de rocha que a gente tem aqui, a maioria é extremamente abrasiva, né? Então uma sapatilha que é
ela é cara e não vai durar o quanto o proprietário gostaria, né? Então, Sim, tem com isso. certeza. Muito bom. Então a dica é cuidar sempre. A gente já vai falar sobre como cuidar da sapatilha. E a pergunta que ficou foi quando saber que chegou o momento de que é você que vai dizer pro cara, ó, isso aqui já não dá mais, ou a pessoa tem como saber e ter uma noção de que essa sapatilha já tem que aposentar. Depende, como eu falei, se você comprar uma sapatilha que não estava justa no começo, ela já laceou, para você ela já não vai servir mais. Melhor passar para frente porque já perdeu a função. Ou você mudou de modalidade, está fazendo outras coisas, né? Tem que trocar de sapatilha. Mas em relação ao gasto da sapatilha, é, como eu falei, depende muito do cuidado, depende muito de como a pessoa cuida, né? Então, mas em geral ela não dá mais ressola quando o couro, a parte interna dela, que a gente chama de cabedal, que é a estrutura, o couro, né, o forro, as costuras, ela já não, o couro principalmente a gente tem percebido hoje em dia com a falta de cuidado dos proprietários, né, vou puxar a orelha da galera aí, falta de cuidado, né, com as sapatilhas estão tendo que se aposentar muito mais cedo, assim, do que historicamente acontecia, né? Por isso, porque o suor, a sujeira dentro da sapatilha vai corroendo o couro, vai rompendo as costuras e chega um momento que a gente não, mesmo a gente não consegue mais recuperar a sapatilha. Principalmente quando o couro apodrece, né? Com o suor e tal, o couro já não, ele se desfaz, assim. Então, esse momento, ou aparecem uns buracos em cima, ou de usar sapatilha muito apertada, o calcanhar começa a arrebentar a borracha, arrebentar as costuras, e aí já não tem mais muito o que fazer. Várias vezes a gente até orienta o cliente a não nem abrir a sapatilha, mas deixa ela para treinar, fazer um treino de resistência, uma coisa mais com as agarras grandes, né? Você vai pisar em agarras grandes, você consegue usar a sapatilha mesmo detonada, você consegue usar ela para treinar, né? Para não gastar uma sapatilha boa, né? Pelo menos em ginásio, assim, Sim, né? Mas show basicamente de quando bola. ou arrebenta um velcro, arrebenta algumas coisas a gente ainda consegue restaurar, mas quando chega no estágio de estragar o couro, aí já não dá mais. Só para ter Sim. uma ideia, uma Solution, olha só, aparentemente novinha, modelo novo e tal, nunca foi ressolada, mas quando eu abri ela, a sapatilha, o couro já estava podre. O Olha suor só. corroeu todas as costuras e é uma sapatilha que já na primeira ressola, uma sapatilha nova, já não deu ressola. Entendeu? Então pode durar 8, como pode não durar nenhuma ressola. Depende muito do cuidado que o escalador tem com as sapatilhas, né? A gente vai falar justamente sobre essa manutenção. Então você está falando que o grande culpado muitas vezes são os próprios donos e a manutenção que eles dão para a sapatilha, questão do suor, limpeza. A gente recebeu perguntas também, a gente já queria falar também sobre dicas de como manter a sapatilha, melhorar a longevidade dela, que ela fique com a gente por muito tempo, que ela possa ter muitas ressolas. Aí veio o Vitor Iga, o Ramiro perguntou também. Isso, dicas de manutenção da questão do suor, como você falou, etc. Enfim, dá um geral assim para a galera, continuando esse puxão de orelha aí que você estava fazendo, sobre o que eles têm que Boa. fazer no final das contas para manter essas sapatilhas. Bom, primeiro cuidado, obviamente, é a limpeza, né? Então, terminou de escalar, quer dizer, mesmo durante a escalada, eu percebo muita galera escalando, tem muita gente que põe magnésio na sola. Fico imaginando, putz, a Uau, sola tá suando, né? Por que o cara tá passando magnésio na sola? Né? Porque acha que vai melhorar a aderência? Não, não. Não pare. vai. O magnésio é só para a pele. Então, magnésio, aí terra, né? Tudo isso, muita gente, a galera tá fazendo uma session de boulder, tá na empolgação ali, e tá dando segurança e pisando na terra com a própria sapatilha, em vez de tirar, botar um chinelo. Ou às vezes o pé tá sujo de ficar andando na areia, andando na terra, vai lá e calça a sapatilha, né, cheio de terra, com o pé suado, cheio de terra. Essa terra, essa areia, até mesmo o talco é uma coisa que não se deve usar na sapatilha. Eu sei que é Olha difícil só, de aceitar importante. isso, porque a sapatilha chega um momento que ela realmente começa a cheirar mal, né? Você começa a escalar muito, mas o talco ele também para ressolar é o caos para a gente, porque ele vai entrando, ele consegue penetrar em todas as partes da sapatilha, por incrível que pareça,
e vai descolando as partes, vai soltando a cola. Então, não usar talco, areia, terra, esse tipo de coisa vai atritando dentro da sapatilha, vai juntando, vai cortando as costuras, né? E então terminou de escalar, pô, passa um paninho E esse úmido. spray anti, anti-odor aí que a galera Nesses. passa também. Isso É, é cara, problemático? eu prefiro cuidar. Assim, terminou de escalar, pô, vai no banheiro chega em casa, põe um papel toalha dentro, né? Ou passa um pano, tira, foi para rocha. Sei lá, por exemplo, a galera tem escalado muito em Iperó, por exemplo, que é arenito, né? Lugar que então a base é areia. Se você põe o pé na areia, o próprio bate um vento, joga areia dentro da sapatilha, chega em casa, meu, tira, passa num posto, passa um ar dentro da sapatilha. Só de passar um ar, o ar é grátis, igual encher pneu. Você bate um ar ali dentro da Certo. sapatilha, você já tira toda essa sujeira, dá uma secada, põe um papel toalha dentro para tirar essa umidade, depois de um tempo, põe de novo. O ideal é sempre tirar a umidade da sapatilha. O que mais destrói é a umidade, o suor, né? E aí tem ali, a gente recebe, a hora que abre a sapatilha, a gente sabe se a pessoa fuma, se não fuma, né? Às vezes e tudo isso É desse transfere nível. no suor, né? Vai pro pé ali. Tem muita gente que soa muito, né? Transpira muito, então tem que cuidar na hora de, pô, então seca o pé antes de botar a sapatilha, terminou. E limpeza, né? Passa um paninho, tira a sujeira. A gente recebe muita sapatilha que está completamente suja, assim, do jeito que o cara tirou. Às vezes tem bosta de vaca, o cara chega e põe na caixa e entrega. Então tudo isso vai estragando a sapatilha, né? Então, terminou de escalar, cuida, independente se seja ginásio ou rocha, passa um paninho seco, a escovinha que usa para escovar as agarras, escova, tira a poeira dos velcros, do cadarço, né? Passa um paninho ali úmido para. Em último caso, é uma coisa que até antigamente eu não curtia muito, que era lavar a sapatilha. Rola muita controvérsia a respeito disso, mas ultimamente as sapatilhas têm ficado num estado tão problemático que eu entendi que realmente não chega no momento que não tem mais o que fazer e tem que lavar, vai ter que lavar a sapatilha. Obviamente, sem produtos químicos, com sabão Ah, neutro, com bom. uma escovinha ali, né, esfrega a sapatilha por dentro, tira todo o excesso de Na terra, tira o máquina de excesso de lavar, não. magnésio. Não, vai ficar batendo ali, né? Mas na mão Sei, mesmo, com sei. água, um sabão neutro e põe para secar com o máximo de corrente de ar, né? Nunca deixar secar no sol, deixar secando por Ó, vários dias, alguém 4 ou perguntou 5 aqui se dias. pode botar no sol. Você está falando aí que Nunca, é nunca, problemático, né? nunca, nunca no sol, entendeu? Então, mas é em último caso. Eu, por exemplo, há 30 anos, eu nunca lavei uma sapatilha minha, justamente porque a gente tem essa consciência de cuidar da sapatilha, terminou de escalar, limpa, né? E não deixa chegar no estágio problemático para mandar para ressolar. Então, eu mesmo ressolei poucas sapatilhas minhas, assim, também, justamente, porque sempre Legal. cuidando, tentando dar uma sobrevida maior para a sapatilha. Mas isso, o jeito com que guarda a sapatilha, tem muita gente que termina de escalar no ginásio, já tem um locker próprio, já chega lá e joga a sapatilha dentro do armário, às vezes fica uma semana a sapatilha no escuro, sem ventilação, né? Isso é o pior dos casos, assim, a sapatilha, a gente recebe sapatilha com mofo dentro, né? A gente Ah, tem bom. vários, tudo registra, tem mofo dentro, tem terra, tem bosta de vaca, galho, tem tudo dentro da sapatilha. Ó, Então tem que o que cuidar, você galera, encontrou aí porque é um nessas negócio, sapatilhas? tem muita Impressionante. coisa que a gente já encontrou. Então, esses cuidados. E mesmo na hora de escalar também, né? Escalar com mais cuidado também. A sapatilha, ela é um produto caro e frágil, né? Ela, por mais parrudo que ela pareça, ela gasta. Então, tem que ter um carinho com a sapatilha. Ela que vai te dar um monte de felicidades, né? Então, pô, se você não cuidar dela, ela não vai te retribuir como você gostaria, né? Boa. Sobre essa questão da escova úmida, alguém perguntou aqui na sola também? Uma escova úmida ali, depois um pano. Tem que tirar sempre o excesso. Muita umidade também, às vezes pode demorar para secar, né? Um paninho Sim, seco, isso um é um paninho problema. levemente úmido ali, a escovinha seca nas partes de velcro, de cadarço, essas coisas, né? Já ajuda muito. Todo excesso que você conseguir tirar de sujeira já vai, meu,
manter a sapatilha em bom estado. E se você é uma pessoa que transpira muito, né, às vezes até tem casos de tratamento e tal, tem muita gente que realmente transpira e tal, e pode Ou mora acelerar em Manaus, como o rapaz aqui comentou. Mora em exatamente. Manaus, vem de Belém, como eu sou de muito, Belém, né? Então é muita umidade. é muito Tem muito o úmido que mesmo. fazer. É isso, cuidou, terminou de escalar, dá uma geral, passa um pano, põe um papel toalha para absorver ali a umidade, tira. Você vai ver que o papel toalha vai sair, vai ficar molhado, assim, você põe outro, quanto máximo você conseguir retirar de umidade dentro da sapatilha, vai salvar, assim. E na hora de mandar para o Show de resoller bola. também dá aquela limpeza, também a gente recebe umas coisas aqui que ainda bem que a Gente, gente põe um usa pouco de máscara, consideração luva, aí. não, tem que mandar, tem que cuidar da sapatilha para mandar em bom estado, tanto de conservação para poder fazer o serviço, quanto de limpeza. Né? É resoller, não é lavanderia de sapatilha. É, Boa. a gente faz uns Muito milagres, bom, mas tem Belé. uns que às vezes não dá. Sim. Olha, teve muita informação bacana nessa live. Para finalizar, eu queria só que você indica aí como é que a gente faz para chegar na SOS Sapatilha, nossa sapatilha precisando de uma ressola, como é que faz para chegar até as tuas mãos? Bom, basicamente a gente tem o perfil ali no Instagram, SOS Sapatilha, né? Através dele que a gente faz o contato ali, a Nívia, minha esposa, a gente trabalha junto, ela cuida dessa parte, ela faz ali, envia todos os dados, tem alguns modelos que a gente não trabalha, alguns ressolos trabalham com uns, outros não, tem algumas sapatilhas que não dá, que a gente não trabalha, mas basicamente no Instagram da SOS Sapatilha. Ali a Nívia vai responder, né, com um descritivo, com todos os valores, todos tá bem especificadinho ali, de como entrar em contato, onde tem um contato, onde tem um endereço, para onde mandar. Então tá tudo bem explicadinho, é só entrar em contato lá através do Instagram que a Nívia vai responder todo mundo. Boa. Normalmente por e-mail. Beleza, eu queria te agradecer muito, muito, muito por essa live. Eu acho que foi uma live que ajudou muita gente, deu para perceber quanta gente tinha essas dúvidas, tinham muitas dúvidas sobre sapatilhas. Eu acho que a gente conseguiu esclarecer, se não todas, muitas delas. Deu boas direções para a galera seguir ou não, e com certeza se a galera tiver dúvida, pode te perturbar aí no Instagram, né? E também pode mandar a sapatilha lá para SOS Sapatilha. É isso, cara. Brigadão, de verdade. Eu que agradeço, acho que é um espaço super importante. A gente vem trabalhando disso de informar a galera, a gente percebe que tem muita carência de informação. Eu tenho alguns vídeos no YouTube, vou lançar agora uma série de vídeos, justamente uns tutoriais de justamente como cuidar e trabalhar com a sapatilha. Então, acho que a filosofia da Ressola sempre foi atender um público nacional que é carente de equipamento, então conseguir fornecer esse serviço para a comunidade e principalmente evitar o máximo de consumo, né? Então quanto mais você conseguir ressolar a sapatilha, a gente está falando de materiais que eles não são recicláveis, né? Borracha, couro, eles não são recicláveis, então acho que é importante essa consciência tanto do escalador quanto do ressoller para, né, tentar cuidar ao máximo da sapatilha para que a gente gere menos lixo no mundo aí. Todo mundo fizer uma partezinha, geral sai ganhando. Muito importante essa mensagem também. Isso, muito obrigado pelo espaço aí. Imagina. Valeu então, valeu Belê. Tá recebendo aqui várias mensagens que a galera curtiu um monte, curtiu muito também. Boa. Pode mandar mensagem lá no Instagram que a gente vai conversando. Obrigado, valeu. Isso aí. Valeu, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau.